Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Diga maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força e é fôlego de vida, misteriosa água viva. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria que, se você tem uma Bíblia, se não tem, apenas ouça. Quero ler com vocês um texto que está em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Após Jesus ter ressuscitado e apresentado diante dos discípulos, não é? E eu imagino que aquele momento era um momento muito forte. Imagina a cena, os discípulos que andaram com Jesus, um homem que curava, abençoava. De repente eles viram aquele homem pendurado na cruz.
aquele homem que tinha ressuscitado mortos, aquele homem que tinha multiplicado os pães, aquele homem que tinha trazido sentido para a vida deles, né? Então, de repente, aquela esperança, aquele líder estava pendurado numa cruz romana e sendo morto do pior tipo de morte que naquela época poderia ser. Né? Os romanos, ao crucificarem alguém, eles queriam colocar como modelo, como exemplo, para que as pessoas não fizessem o que aquela pessoa está fazendo, porque se fizerem, vão morrer igual. Então Jesus, um homem que nunca pecou, Filho de Deus, não é? Ele está morto agora ali pendurado naquela cruz. Eu imagino os discípulos que andavam com ele devem ter tido momentos muito difíceis. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, como ele tinha predito, ele ressuscitou. E eu não sei, mas o coração daqueles discípulos, quando tiveram um encontro com Jesus ressuscitado, eu imagino que não tinha nada mais impactante para eles do que aquilo. Né? E eles agora conviveram com Jesus por volta de 40 dias ainda, antes dele voltar, não é, para a glória. E o interessante disso tudo é que os discípulos começaram, não é o meu não, né? Amém. Os discípulos começaram a pregar o evangelho. Os discípulos começaram a obedecer a Jesus e a compartilhar da mensagem de Jesus. E eles faziam isso com tanta paixão, com tanto amor, porque eles simplesmente estavam diante de uma situação inusitada. O que o homem mais teme na vida, né, é a morte. Né? A gente faz de tudo para se manter bem, né? E a gente tem dois desejos muito grandes na vida, né? Um é de ser amado incondicionalmente. É tão bom quando as pessoas nos amam como a gente é. Né? A gente não precisa fazer uma performance para ela. Ela nos aceita como a gente é. Né? E o amor incondicional só Jesus pode dar. Porque o nosso pai, nossa mãe, nossa namorada, nossa esposa, nosso esposo, por mais que eles nos amem, eles nunca vão conseguir nos amar incondicionalmente. Ele sempre vai cobrar alguma coisa da gente. E Jesus, ele nos amou quando nós não tínhamos nenhum atrativo. Tudo que nós sabíamos fazer era pecar, fazer coisas erradas, e ele nos amou. E ele veio ainda assim nos encontrou. Então nós não encontramos Jesus, foi ele quem nos encontrou. Ele nos amou primeiro. E esse amor incondicional, todos nós queremos. E nós também não queremos morrer, né? Nós queremos viver eternamente. O máximo que a gente puder prolongar a nossa vida, a gente vai tentando aqui. Mas o único que pode e te garante amor incondicional e vida eterna é Jesus. Não existe ninguém que vai te garantir vida eterna. E ele provou ao ressuscitar dentre os mortos. E esses discípulos começaram a pregar esse evangelho e eles estavam dispostos a morrer por isso. Eles, não, nós vamos te matar se você continuar falando de Jesus. Vamos matar, porque o nosso mestre morreu e ressuscitou. Ou seja, eles agora com essa chama no coração, eles recebem de Jesus essa instrução que eu vou ler. Em Mateus capítulo 28, no versículo 18, diz a palavra que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Bom dia a todos, né? Uma doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui ouvindo atentamente e lembrando nas leituras bíblicas que quando o Senhor Jesus ele se colocava em meio às multidões, a primeira palavra que ele proferia dizia assim: a paz seja convosco. Porque ele é o dono da paz, ele é a verdadeira paz. E nós estamos aqui esta manhã cumprindo, como já fora dito aqui através do pastorado, é a nossa missão da qual nós fomos chamados pelo Senhor para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ele nos ensinou. E o que me levou a desejar trazer uma palavra aqui nesta manhã foi o que aconteceu comigo aproximadamente há 28 anos atrás, quando eu tomei a decisão de entregar a minha vida para servir o Senhor. Nós ouvimos aqui entregar a vida para Jesus, umas pessoas usam o vocábulo dizendo assim, aceitar Jesus. E às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Quando fala aceitar Jesus, é aceitar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Muitas pessoas falam sobre o reino de Deus, mas não sabem compreender verdadeiramente o que é o reino de Deus. O reino fala de alguém que reina, que governa, que domina, que tem o domínio. E quando o reino de Deus está na nossa vida, é Ele que dirige os nossos passos, as nossas decisões. Nós faremos isso através do conhecimento da palavra. E quando o Senhor Jesus ele veio aqui na face da terra, a maior dificuldade que ele enfrentou foi que as pessoas que falavam que amavam a Deus, as religiões. As religiões elas não resolvem o problema do ser humano. As religiões elas mais destroem do que aproximam as pessoas de Deus. Eu me lembro aqui que o Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 12, a partir do versículo 44, o Senhor Jesus começa dizendo assim: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir essas minhas palavras, não guardar, não praticar, eu não julgo, porque eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar. Mas aquele que rejeita minhas palavras, tem quem o julga. Essa própria palavra que eu tenho pregado, vai julgar no último dia. Então, em outras palavras, ele está dizendo que haverá um grande dia de juízo, que já foi mostrado por João. João escreveu em Apocalipse, no capítulo de número 20. E naquele dia, todos que ouviram a palavra dele, mas que não deu crédito, vai estar perante ele, e ele vai abrir como que fosse um documentário, como o nosso irmão está aqui registrando através da câmera, a minha fala, e vai ser mostrada naquele dia, vai passar como um videotape todos os nossos atos, as nossas atitudes da nossa vida diante dele. E ele, por isso ele mandou os discípulos de Ide e pregar esse evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E isso não é palavra de religião, não é palavra... E só tem uma forma de nós sermos salvos, se nós acreditarmos na palavra de Deus. Eu não tenho como falar de Jesus se a pessoa diz que não acredita nas Sagradas Escrituras, que foram os homens que escreveram. Eu, como fui criado numa família tradicional, também fui levado pelos meus pais e me batizaram. E eu cresci com aquela fé, né, onde ali eu vivia, ali para mim era o correto, era o certo. Até que quando comecei a passar por algum período muito difícil, porque geralmente a gente só procura uma solução quando a coisa já está desmanchada mesmo, quando a casa já está caindo, está só os pedaços, que a gente vê que não tem jeito, que vai por todo lado achando que a gente, na nossa capacidade, a gente pode resolver as coisas. E nós esquecemos das limitações que todos nós temos, que só um que pode cuidar de nós, que é Deus. E eu aproximei dele através da dor, começando a ler as Escrituras. E quando eu comecei a ler as Escrituras, eu comecei a entender algumas coisas. E quando chegou no meu coração que eu deveria crer nas Escrituras do jeito que elas falavam e não do jeito das religiões, me veio
uma tristeza muito grande quando eu me lembrei de dizer assim, olha, se eu for para lá, eles vão querer me batizar de novo, e eu já sou batizado. E eu acreditava profundamente naquele batismo. Mas eu li o que Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse que há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Aí como que é um só batismo? E daí por diante eu comecei a ler as escrituras, uma parte completando a outra, e quando eu leio que Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, a partir do versículo de número 6, ele fala com os irmãos ali e diz assim, eu admiro que vocês passou tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, mas ainda que não há outro evangelho, mas alguns querem confundir, perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, Paulo falando naquele dia, ou que desça um anjo do céu e vos anuncie um evangelho diferente, que vai além, algo que não está registrado na Sagrada Escritura, aqueles que creem está sobre a ira de Deus. Ele usa a palavra anátema. Anátema é uma pessoa que perdeu a graça de Deus. Na minha adolescência, até quando eu tinha ali os meus 19 anos, antigamente as pessoas não falavam essa palavra, que é um desgraçado, aquele que perdeu a graça de Deus. As pessoas cuspiam na terra 3 vezes para proferir essa palavra, para pronunciar essa palavra. Então eu aprendi, falei, como? Então eu tenho que achar esse batismo, aonde uma criança foi batizada. E de Gênesis a Apocalipse eu não encontrei registro. E como já fora dito aqui pelo pastor Alisson, o próprio Senhor Jesus, ele foi com seus próprios pés, caminhando até o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista, que ainda não conhecia, apesar de ser primo. E quando ele chega, João olhou para ele e disse, eu é que careço ser batizado por ti, tu nos vem a mim. Ele diz assim, ó, deixa, nós temos que cumprir a justiça, porque assim está escrito. Então nós temos que viver pela palavra, porque ele diz que aqueles que amam ele são aqueles que guardam os seus mandamentos. Esses é o que ama ele. Ele diz, não, aquele que não me ama, esse não guarda a minha palavra, mas os que me amam são os que guardam os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e eu também o amarei, e nós viremos para ele, e nele faremos morada. E o dia que nós abrimos o nosso coração e permitimos que ele entre na nossa vida, que nós abrimos a nossa guarda e deixa ele nos instruir, nós vamos compreender os mistérios de Deus. Era por isso que Jesus sempre, no meio da multidão, ele falava em parábolas. Porque se Jesus estivesse aqui, ele estava vendo, né? Não só vindo. Cada um dos pensamentos que está na mente de todos nós aqui, ele estava vindo, ouvindo todos ao mesmo tempo. E a respeito disso ele falava com as pessoas. Porque o reino de Deus não é pela força, não é pela religião, mas é o Espírito de Deus que convence o homem. Então, a incompreensão das pessoas quando, por exemplo, está o Eduardo, Rian, né? Aqui, e às vezes a família que tem uma fé diferente, elas não conseguem entender, compreender o que está passando no coração dele. E aí causa uma dor muito grande, é como se acontecesse um racha dentro da família. E eu entendi isso também por meio da palavra que está registrado em Mateus, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 36, o Senhor Jesus diz assim, não pensei que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim causar divisão entre o pai e o filho, entre a mulher, a mãe e a sua filha, entre a nora e a sua sogra. Porque os maiores inimigos agora serão os seus próprios familiares. Foi a maior dificuldade que eu enfrentei naquele dia, que eu recebi o Senhor Jesus, que Ele transformou a minha vida, que não era uma religião. Eu senti o toque dele me transformando, porque naquele dia eu falei, se o Senhor não mudar a minha vida, o Senhor me mata, não deixa eu voltar para minha casa mais, porque eu não aguento mais isso. E eu acreditava que eu estava fazendo a coisa mais correta, mas eu não conhecia as Escrituras. E ele disse, erraste por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aquele dia que eu tomei a minha decisão, o meu irmão mais novo do que eu, do jeito que a gente parecia que era carne e osso junto, ele encostou, veio nas minhas costas e colocou a nuca na minha assim, ó, falou assim, agora eu vou para lá e você vai para cá. Agora você mudou de religião e para mim você está morto. E a minha família toda, meus pais, minha mãe. Mas eu tinha recebido de Deus na minha vida. Eu aprendi a conhecer o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou
ao ponto de não negar o seu filho, antes entregou por todos nós ali naquela cruz. E hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui. Então eu queria deixar esta palavra, porque quando nós nascemos, a nossa mente, ela está como um aparelho que você compra, um celular, ali na memória não tem nada ali na agenda, e você, de repente, fala, eu vou adicionar o nome daquela minha amiga, de repente a sua agenda está cheia. E quando nós nascemos, nós também nascemos livres. E aquilo que colocaram na nossa mente formou a nossa opinião, a nossa fé. Porque quando nós não buscamos o Evangelho, por isso o Senhor Jesus, ele disse assim, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Ele não ensinou uma religião a ninguém. Ele não está na religião de A ou de B. E mudar de religião não resolve nada na vida das pessoas. Mas o dia que a pessoa compreender e receber esse Evangelho, ele vai fazer uma mudança no seu interior. E vai descortinar diante dos nossos olhos aquilo que muitas vezes há uma interrogação na nossa mente. Porque nós queremos que alguém nos explique, nos ensine, mas tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus. Quando nós o recebemos, que nós estamos no reino dele, então ele vai cuidar de nós, ele vai responder tudo quanto nós necessitamos saber, ele vai nos ensinar todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus possa vivificar essa palavra no coração e na mente de cada um dos irmãos. Obrigado, pastor. Amém. Pessoal, bênção demais. É sempre eu falo assim, um privilégio, não é? Quando nós temos o apoio da nossa casa, não é? Eu cresci no lar cristão e é tão bom, não é? E eu às vezes vendo o depoimento do irmão Francisco, fico imaginando quão duro não deve ter sido, né, os momentos que o irmão viveu. E é tão bom quando a gente tem um apoio, né? Eu estava descendo com o Rian agora e ele falou assim, não, pastor, eu tô tão feliz que minha família me apoia, né? Minha família está comigo, eles também amam a Jesus e tal. E ele falou isso comigo descendo. Eu falei, não, que bom, que bênção, né? Assim também o Eduardo, né? Eu estive conversando com a mãe dele, tem o apoio. Isso é muito especial. E chegar nesse nível, né, gente, é tão maravilhoso, entendendo que o cristianismo, embora os homens tenham colocado ele como mais um ismo, budismo, cristianismo, islamismo, não sei o que lá, mas nós sabemos que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a própria vida de Deus na gente, né? Ser cristão é ser habitado por alguém. O Espírito Santo habita no seu coração. Jesus, quando ele veio aqui, ele não veio fundar uma religião. Ele veio trazer conexão com Deus pra gente. Amém? Fecha os olhos todos. Vamos fazer uma oração. Fala comigo assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me ama, como eu sou, e à medida que eu me aproximo de Ti, eu sou transformado por esse amor. Obrigado por esta manhã, por esta comunhão, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, lava o nosso coração, porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Nós te amamos. Amém. Amém. Amém, gente? Graças a Deus. Nós vamos agora ao batismo. Já há um tempo ele está nessa guerra, né? Ele fala, pastor, eu quero batizar. E aí ele queria batizar no último batismo, não teve como. E ele era para estar em qual cidade agora? Itápolis. Era para estar em Itápolis, vai fazer um curso lá de piloto, tá fazendo, de avião e de helicóptero, né, agora? Isso. E ele falou assim, pastor, o curso já começou, mas eu não vou ir sem batizar. Né? Então ele negociou lá, eles vão repor a aula para ele no domingo, né? Mas ele falou assim, eu quero ir com o coração regenerado, abençoado. E louva a Deus pela vida do Eduardo, né, que tem entendido o Evangelho, tem compreendido o amor de Deus pela vida dele. Glória a Deus. Amém, Eduardo? Amém. Glória a Deus. Eduardo, você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Reconhece. Você reconhece que Ele veio em carne, habitou entre nós, nos ensinou o caminho da salvação e você está disposto a servi-lo, a amá-lo
enquanto vida você estiver. Estou disposto e reconheço. Amém. Mediante a sua pública e espontânea confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e pastor, em nome de Jesus Cristo, eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eita glória! Dá graças. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. Glória a Jesus. A foto, Vamos fazer foto bonita. Foto bonita. Vem cá. Na época de Jesus não tinha foto, né, gente?